Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer alguma resolução de exercício da OBMAP. Essa questão de hoje que eu vou mostrar para vocês é da segunda fase, nível 3 da OBMAP. Sou o professor residente Wesley Ferreira e sou residente na escola Bucar Neto em Floriano. A questão de hoje diz o seguinte: numa certa cidade existe apenas duas empresas de táxi, a Dona Leopoldina e a Dom Pedro II. A Dona Leopoldina cobra uma taxa fixa de R$ 3,00 mais 50 por quilômetro rodado. Já a Dom Pedro II cobra uma taxa fixa de R$ 1,00 mais 75 centavos por quilômetro rodado. Os amigos Bento, Sofia e Helena trabalham nessa cidade e sempre voltam de táxi do trabalho para casa. Para pagar menos, Helena sempre usa os táxis de Dona Leopoldina e, pelo mesmo motivo, Bento só usa os de Dom Pedro II. Sofia usa os táxis das duas empresas porque paga o mesmo valor em ambas. Aqui embaixo está a tabela, mostrando resumidamente o que a questão fala. Aqui, para poder entendermos essa alternativa primeiro, vamos ter que montar uma pequena equaçãozinha. Vamos ter que entender primeiro na solução. Essa aqui eu vou trazer essas soluções de hoje aqui mais em textos, por causa que na prova, nível 3, eles observam muito essa questão, por exemplo, como é que você desenvolveu a sua lógica da questão. Não levam em consideração em si somente os cálculos. Por isso, vamos começar a trazer agora também as questões mais contextualizadas nos textos, até para vocês começarem a entender também e pegar a dinâmica da prova. Bem, segue imediatamente denunciado que o custo da corrida de X quilômetros. Vamos aqui, já estamos começando a aplicar as nossas variáveis nas nossas resoluções matemáticas, começar a aplicar elas no conceito lógico que a gente cria. E diz aqui uma corrida de X quilômetros, que é a primeira equação que nós colocamos aqui é de 3 mais 0,5 vezes X, já que a cada quilômetro rodado vai ser acrescentado 0,5 centavos nos táxis de Dona Leopoldina. Aí temos aqui que é uma taxa fixa, que ele já fica aqui fixo, mais 0,5 vezes o quilômetro rodado. 0,5 que é o valor em real na Dona Leopoldina. E da mesma forma a gente aplica na de Dom Pedro II. Devemos pensar que x como um número inteiro ou como um número real. Porque inteiro, porque a quilometragem ela pode ser redonda, por exemplo, 8 km, 9 km, mas real também por causa que pode ser 8 km e 100 metros, por exemplo. Já não é o número inteiro. 8 km e 100 metros é 8,1, por exemplo, levando na escala de 1000 como número real, pois o taxímetro avança a cada quilômetro rodado ignorando as frações de quilômetro. Supondo que x seja um número real, ou seja, que o taxímetro roda continuamente, mas vale com pequenas mudanças para o caso que restringimos x aos inteiros. Agora sim, vamos para a nossa alternativa da questão. Diz o seguinte: quanto Sofia paga para ir de táxi do trabalho para casa? Lá na questão diz que Sofia usa, diz que paga as mesmas taxas. Lá na questão diz que Sofia paga as mesmas taxas tanto nos táxis de Dona Leopoldina como de Dom Pedro II. Então temos o que? Que se ela paga a mesma coisa, então as duas fórmulas elas vão ser comparadas. Essas duas fórmulas aqui que nós acabamos de montar, nós vamos pegar e comparar elas, colocar uma de frente com a outra. E assim vamos descobrir nosso valor S, que é a distância. Como seria montado o contexto na lógica? Nós colocaríamos S, uma distância qualquer, ou X, que nós colocamos lá na questão. Seja essa a distância entre o local de trabalho e a casa de Sofia. Como Sofia paga o mesmo valor em ambas as empresas, segue que aí temos aqui as duas formas comparadas, que é a taxa fixa de uma mais o valor, que é igual à taxa fixa de uma mais o valor da outra multiplicado pela quilometragem. Já que eles pagam o mesmo valor em um, então nós vamos igualar as duas. Quando efetuar esses cálculos aqui, vamos ter que o S é 8. Então já descobrimos na nossa quilometragem. Isso aqui foi para descobrir a quilometragem S. Já que nós descobrimos o valor de S, que é o mesmo valor de X aqui, por exemplo, então vamos pegar qualquer uma dessas fórmulas aqui e substituir esse valor de S. Como é lá, nós pegamos essa primeira aqui. Após substituir o valor de S,
temos que o valor pago pela corrida de Sofia é R$ 7,00 em qualquer uma das empresas, depois que substituímos aqui. Se pensamos em S como número inteiro, a conclusão é que Sofia percorre de táxi pelo menos 8 km, que foi o valor S que nós descobrimos, e menos que 9 km do seu trabalho. Já como nós estamos falando com número inteiro e não um real, o valor vai estar entre 8 e 9 km. Letra B. Qual dos 3 amigos percorre de táxi a menor distância entre o trabalho de sua casa? Nós já descobrimos o valor que Sofia paga, então nos resta saber quanto que os outros 2 amigos vão pagar, né? Que é o seguinte, nós vamos calcular vamos primeiro atribuir 2 variáveis, que sejam B e H para Bento e Helena, respectivamente, a distância entre o local de trabalho e as casas de Bento e Helena. Aqui, como Helena paga menos usando os táxis de Dona Leopoldina, isso aqui está lá no enunciado da questão. Lá diz que Helena paga menos no táxi da Dona Leopoldina do que no outro. Então, nós pegamos as 2 fórmulas que nós fizemos, vamos calcular primeiro para Helena. Então, nós pegamos aquelas 2 fórmulas. Aqui é para os táxis de Dona Leopoldina e aqui para os de Dom Pedro II. Já que ele diz que ela paga menos em Dona Leopoldina, então vamos colocar aqui 3 mais 0,5B é menor que 1 mais 0,75H. Por quê? Porque Bento usa o outro táxi porque ele afirma que paga menos no outro. Então vamos ter que Helena vai pagar, que Bento vai pagar menos que Helena. Por aqui nessa forma, montamos assim. Aí então chegamos à conclusão que 0,25H é maior que 2, depois de efetuar. Ou seja, aí entra nessa fórmula aqui, que H vai ser maior, essa aqui vai ser simplesmente 0,25H maior que 2. Então, vamos manter o H aqui, já que aqui está multiplicando, vai para cá dividindo, dessa forma aqui. Então, H vai ser igual a 8 km, lembrando. Agora, da mesma forma para Bento. Bento paga menos usando os táxis de Dom Pedro II, como está lá no enunciado, e temos que 3 mais 0,5B é maior do que esse valor do 1 mais 0,75B. E concluímos que B é menor que 8. Desse modo, a corrida de Bento do trabalho para casa não chega a 8 km. Já o de Helena é maior que 8 km. Você pode ver aqui, porque aqui em consideração sinal. É maior do que aqui. Sofia também é 8. Aqui Helena é maior do que 8. E Bento é menor do que 8. Desse modo, a corrida de Bento do trabalho para casa não chega a 8 km. E é ele quem percorre a menor distância. Essa foi a nossa questão de hoje. Até a próxima.